Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe. Não se preocupe com nada. Essa é a série de mensagens que a gente está falando aqui. Você não tem motivo para se preocupar e agora eu vou começar a te mostrar o porquê disso, sabe? A gente já falou muita coisa na primeira parte dessa série de mensagens e agora a gente está entrando já da metade para o final e eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho contigo aqui ainda para te dar algumas chaves que vão te ajudar a desligar a preocupação. Mas sempre vai ser uma decisão sua, porque são textos aqui que eu vou falar com você que você já conhece. Eu até botei na nova versão transformadora para ficar um pouquinho diferente, um pouquinho mais claro daquilo que você já conhece, mas são textos que você está careca de conhecer. Só que legal, o quanto eu pratico. Lembra lá, Filipenses 4:9? Coloque em prática o que vocês têm ouvido. O quanto eu pratico na hora que eu preciso. Você está entendendo? É isso que vai fazer a diferença. Eu vou te dar as chaves aqui, mas você já ouviu tudo isso aqui que eu vou falar. Tem nada de novo aqui extraordinário. É só você entender o que Deus quer falar contigo e você colocar em prática. Tá bom? Tá lá no Evangelho de Mateus e a primeira coisa que Jesus... É legal a gente para prestar atenção no Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7. É muito legal a gente prestar atenção em tudo que Jesus está nos ensinando. Sabe? O Sermão do Monte, cara, é a nossa vida. Poxa, o Sermão do Monte é maravilhoso, porque ali ele nos ensina tudo, como viver a nossa vida, sabe? Como nos comportar, como estar diante de situações e tal. E no capítulo 6, ele fala um pouquinho dessa questão de ansiedade, preocupação, sabe? E eu queria bater um papo contigo, tá bom? A respeito disso. A primeira coisa que ele começa falando no verso 22 é isso aqui, olha. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Legal. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Olha só que legal, gente, essa versão. Quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo se enche de luz, porque os olhos, né, a maneira que a gente vê as coisas, é isso que ele está querendo dizer. Como é que vocês estão vendo as coisas? Como é que você está olhando para a situação? Essa situação aí que está te angustiando, que está te preocupando, será que é isso tudo mesmo que você está vendo ou será que seus olhos que não estão legal? A gente tem que ver isso. A gente tem que observar, sempre tem um outro ângulo, sabe? E aí ele diz o seguinte no verso 23, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Meu Deus do céu. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, queridos, ele está dizendo que há luz em nós. E ele fala aqui no capítulo 6, mas no capítulo 5 ele fala, vocês são a luz do mundo. Olha que legal. Existe luz no nosso interior. Lembra que eu falei? Tudo que a gente precisa está no nosso interior. A luz de Deus está em nós. Sabe? Mas só que a maneira como a gente vê, olha só que interessante, a maneira como a gente vê as coisas que acontecem podem apagar a luz que há em nós. Então já existe luz em mim, ou seja, eu já tenho todas as condições de ver as coisas de uma boa maneira, porque existe luz em mim, mas dependendo da maneira como eu vejo as coisas, eu posso permitir que o meu corpo, que a minha vida se encha de escuridão. Está aqui, ó, se os olhos forem maus, o corpo vai se encher de escuridão. Sabe, está falando o seguinte, queridos, isso aqui, ó, a maneira como eu vejo as situações determinam como elas vão me impactar. As situações, elas vão me impactar, positiva ou negativamente. Depende da maneira como eu olhar para elas. Sabe? Todos os dias as situações vão vir para nos impactar, mas como eu estou olhando para elas? Sabe? Como eu estou me comportando em relação a elas? Eu costumo dizer muito aqui na igreja, sabe? Não é o que acontece, mas é como eu reajo ao que acontece, é como eu vejo. Satanás, preste atenção, olha aqui para mim. Satanás, ele sempre apresenta um primeiro pensamento ruim a respeito das coisas que acontecem. A gente precisa estar atento a isso. Não aceite o primeiro pensamento. Não aceite a primeira sugestão. Não aceite. Porque geralmente ele é ruim. É como se fosse uma resposta automática a tudo que acontece. A resposta da nossa natureza humana. O Espírito Santo, ele nos ilumina. Sabe? Na calmaria. O Espírito Santo nos ilumina na calmaria. Então, como que a gente está vendo as situações que nós estamos enfrentando? Precisamos nos perguntar a respeito disso. Às vezes a gente está colocando um bicho aí de 7 cabeças ou fazendo, como diz aí, uma tempestade num copo d'água. Como é que o copo está? Lembra? Um copo pela metade. Está quase cheio ou está quase vazio? Como que eu tenho visto a vida? Como que eu tenho encarado as situações? Se eu tenho uma visão positiva,
meu corpo se enche de luz. Se eu tenho uma visão negativa, meu corpo se enche de trevas. E as trevas são grandes. Mas é bom aqui, eu quero te dizer, a luz de Deus já está no teu interior. Permita, essa minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Também não vou cantar, fica tranquilo. Mas é isso aí, você tem a luz de Deus no teu interior, deixa essa luz brilhar. Tá bom, queridos? Fica com essa palavra aí no teu coração. Tá? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade aqui nesse mesmo texto aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.